A maioria das pessoas acha que está segura por ter um portfólio diversificado. Mas se eu te disser que uma diversificação mal feita pode te levar à falência pouco a pouco, e se o maior risco do teu patrimônio atualmente é estar seguindo o manual exato de investimento que é feito pelo mercado, hoje eu vou te mostrar um jeito diferente de você avaliar e pensar sobre o seu patrimônio. Uma forma que não se baseia tanto em planilhas, em previsões, mas na realidade. Essa é uma forma de montar um portfólio que não só sobrevive ao caos, mas ele ganha força com ele. Esse vídeo, na minha visão, é para quem entendeu que o jogo mudou, que o Brasil já não é mais um país estável e que o mundo atualmente é frágil e que a única forma de vencer é se tornar antifrágil perante ele. Sabe aquela frase clássica, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Ela até é verdadeira, mas ela é incompleta. Porque quando você diversifica de uma maneira rasa, você até acredita que está se protegendo, mas na verdade você está diluindo seus ganhos sem eliminar seus riscos reais. O pior é quando você está fazendo um rebalanceamento automático, vendendo o que subiu, comprando o que caiu, para que você consiga balancear a tua carteira. Isso pode estar jogando contra você. Por que eu digo isso? Imagina um país que está desmanchando economicamente. Uma bolsa que cai há 6 anos seguidos, a inflação está cada vez maior e a renda fixa já não está conseguindo acompanhar o ritmo da inflação. E aí o que você faz nessa situação? Você rebalanceia. Coloca os ativos que estão com lucro para comprar ativos que estão com prejuízo. Só que esses ativos que estão em prejuízo, eles permanecem em prejuízo por 6 anos seguidos, corroendo o teu poder de compra aos poucos sem você nem perceber. Não estou falando que o balanceamento é ruim, mas ele só pode ser feito quando você está em países que são estáveis economicamente. Às vezes a gente acredita que está usando estratégia, mas simplesmente está devorando o nosso patrimônio. Eu vejo muita gente também colocar 30% do que possui em renda variável. É a mesma coisa que você passar anos jogando com um balde furado. A solução está em você mudar completamente a tua filosofia de investimentos. A ideia aqui não é resistir ao caos, é usar o caos a seu favor. É construir um portfólio que se beneficia desses eventos extremos, tanto da euforia quanto do colapso. Então você ganha quando o mercado sobe e você ganha muito também quando o mercado cai. Você não quer especificamente o caos. Se o mercado sobe, você continua ganhando, mas se o mercado vier para baixo, você consegue multiplicar o seu patrimônio. Essa estratégia é como você ter um carro de 100 mil reais, você compra o seguro dele. E se você nunca usar ele, não tem problema. Mas se um dia você bateu ele e teve perda total, você não recupera só os 100 mil que você investiu, mas a seguradora te devolve 1 milhão. E eu vou te explicar melhor como que isso funciona. Para a gente estruturar de forma prática esse portfólio, a gente tem que pensar em 3 camadas. A camada estável, que tem ativos com retorno estável e ativos mais sólidos. Aqui a gente envolve estar exposto globalmente, não só em uma moeda. Com títulos públicos não só de um país, aposta em moedas específicas que estão se valorizando. Essa camada, ela existe para dar o equilíbrio, não para ser o foco. Existe a segunda camada, que é a camada de crescimento. Essa camada é onde você vai adotar alguns investimentos mais arriscados que têm uma capacidade maior de se multiplicar, como bitcoins, ações, ETFs, entre outros. E a terceira camada é a camada de proteção, que é a base do portfólio antifrágil. Aqui entra toda a estratégia do sistema. Hoje, se você quer proteger todo o seu patrimônio, você consegue gastar entre 2 a 2,5% do que você tem por ano para proteção. Porém, há algumas jogadas bem interessantes dentro desse contexto. Algumas formas de você fazer financiamento das suas posições e trazer esse gasto de 2 a 2,5% para próximo de zero. Ou seja, você tem praticamente uma proteção grátis anualmente. Mas essa não é só a minha estratégia em si. Minha estratégia é em fazer proteções de formas acumuladas para quando vier o caos, você não ter só a proteção do teu capital, mas conseguir multiplicar ele. Exatamente como no exemplo que eu dei sobre o seguro do carro. Essas proteções que cobrem eventos extremos que podem acontecer, elas podem mudar e transformar sua vida financeira em apenas alguns meses. E uma das coisas mais interessantes dessa proteção é que para você não importa se o mercado subir ou cair, você tem uma estratégia definida para qualquer uma dessas posições. Ou seja, você está preparado para que o mercado vá para qualquer lado.
E usando dessa maneira que eu uso, a proteção ela não é um custo, e sim ela é uma alavanca. Rebalancear o portfólio, ele até funciona num mundo mais estável, mas o nosso mundo não é. Se você está num país que está literalmente em fase de derretimento, rebalancear é como se você estivesse regando uma planta morta justamente com a água da única planta que ainda floresce no teu jardim. É importante demais nesse tipo de portfólio entender o contexto. Quando o contexto muda, você acaba mudando também. Não só o número de proteções, como quanto você está exposto em cada camada. Na minha visão, quem está exposto atualmente no modelo tradicional está vivendo num jogo de defensiva. Vai acumulando seu dinheiro e torcendo ao mesmo tempo para o país se estabilizar. Só que, na verdade, se você estiver fazendo isso, para mim é simplesmente loteria. No fim das contas, você não precisa de um portfólio bonitinho, você precisa de um portfólio que aguente o tranco, que cresça nos extremos e que te proteja quando o mundo estiver completamente louco. Essa é a lógica que eu sigo. Se você quiser aprender como aplicar isso no teu próprio patrimônio, eu preparei uma aula gratuita que eu vou deixar aqui na descrição, que eu explico isso em detalhes. E também, se você investe e quer revisar a tua carteira comigo, também tem um formulário para uma consultoria individual. Num mundo frágil como a gente tá, ou a gente evolui com o caos, ou a gente vira vítima dele. Me siga para mais vídeos.